que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus. Bom dia, queridos radiovintes. Já estávamos com saudade, porque domingo passado, né, não houve programa Ponto de Encontro, porque o encontro foi com as urnas, não é? Decidiram-se vários pleitos e agora nós estamos diante de um espetáculo maravilhoso, né? Que vai ser a eleição dos candidatos, né? Eleição dos candidatos à presidência da República. Quem vai ganhar será, hein? Tem pessoas que dizem que é bom sonhar. E tem pessoas que dizem que cavalo Haddad não tem idade, não se vê idade, né? Então eu não sei realmente quem vai ocupar esse trono do Brasil, né? E eu fico pensando assim, não é? Já houve um tempo em que o Brasil tinha tudo e você não precisava de ser nada. E agora, não é? O Brasil não tem nada mais e você tem que ser tudo. Como é que você vai resolver essa questão? Não é? Graças a Deus, porque Deus, não é? Ele do nada, ele fez tudo. Deus do nada fez tudo. Imagina Deus falar, haja terra, né? Houve terra. Haja firmamento, hoje houve firmamento, né? Então é uma coisa assim tremenda. E se nós confiarmos no nosso Deus, certamente Ele nos dará não só os recursos, né? Nos dará os meios realmente para que o Brasil siga em frente. O Brasil, eu entendo o Brasil como o cavalo da paz. É um cavalo da paz realmente, não é? O mundo todo em guerra, e eu vejo o Brasil sempre em paz, falando de reconciliação, né? No meio de tantas tormentas no mundo inteiro, né? Brasil, e olha só, a extensão territorial, não é? Não é uma ilha aí da Martinica, não é um Haiti, não é? Que de repente ele passa um tornado, arrebenta tudo. O Brasil tem milhões e milhões de quilômetros quadrados, né? Olha, onde é que estão as tempestades? Onde é que estão os tormentos, os tornados? Onde é que estão? Por que não passa por aqui? Hoje mesmo, né? Um vento de 170 quilômetros, ventos atingiram Portugal. Olha, Portugal. Aí eu pergunto, o brasileiro quer ir para Portugal? Já pensou o brasileiro ir para Portugal e pegar uma ventania dentro de 170 quilômetros? Olha que loucura que é, não é? Deixaram 25 feridos nessa ventania, né? E isso é o início da notícia, porque o final da notícia só mesmo em ponto de encontro, né? Então, um bom dia para você e um bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Pedra, do centro da cidade, Itaperuna, não é? Também dos distritos, também das cidades circunvizinhas, não é? Muitas cidades ouvem ponto de encontro, até pela internet também, e pelo YouTube também, não é? Nós louvamos a Deus por esse programa feito de coração para o seu coração também. Bom dia, Celso. Bom dia, doutor Hernani. Bom dia, você, ouvinte do programa Ponto de Encontro. É um prazer estarmos juntos mais uma vez, aí pelas ondas sonoras da Rádio Itaperuna, que agora é 96,9 FM. Até porque, doutor, eu tenho encontrado com pessoas, olha, mas eu não estou conseguindo escutar o programa Ponto de Encontro. Olha, a Rádio Itaperuna agora também é aquela coisa, né? A elitização chegou no meio radiofônico. Praticamente todas as emissoras têm passado agora essa frequência modulada chamada FM. Doutor, eu quero mandar um abraço para o Alessandro, que sempre envia mensagem para o nosso grupo aqui no WhatsApp. Mas no final de semana chegou e que ele seja muito feliz e abençoado. Falando para toda a equipe aqui do programa Ponto de Encontro. E também você entra lá no nosso WhatsApp, tem uma mensagem muito interessante do pastor Ronaldo Esposte, muito interessante mesmo, um artigo que ele publicou no dia 6 de setembro,
é sobre uma reflexão na questão de escolhas, né? Leitura bíblica, Deuteronômio 17, 14 e 20. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Provérbios 29, 2. Aí ele cita aqui o megalomaníaco Idi Amin Dada. Lembra, doutor? Lembro, 1971 e 1979. E faz comentários acerca de, às vezes, alguns desatinos cometidos por certos governantes que nem sempre o povo elege, né? Como foi o caso lá de Uganda. E fica essa mensagem aí, muito boa. Você entra lá no nosso WhatsApp, 22 991 01 9431, você vai ver essa mensagem muito interessante do pastor Ronaldo, e no final ele coloca assim: a palavra de Deus é guia para a vida. Um texto muito interessante e propício para o momento em que nós estamos vivendo. Ok? Ok. Nós, além de cumprimentarmos os nossos ouvintes, graças a Deus, olha, sinceramente, eu gosto muito de ver notícias. Eu gosto de ver notícias, saber o que está acontecendo, não é? Eu fico pensando assim, a vinda de Jesus a este mundo, né? Que notícias! Nasceu, olha só, o Salvador do mundo. Diz a palavra de Deus que os anjos de Deus, não são todos os anjos não, os anjos de Deus o adoraram, os anjos de Deus, porque tem anjos que não são de Deus, não é? E fazem parte de uma milícia chamada milícia celestial. E é interessante também, por isso que a Bíblia fala que nós não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, mas nós temos que lutar contra as hostes espirituais que atuam nos filhos da desobediência. Olha só, as hostes espirituais atuam nos filhos da desobediência, não é nos filhos da obediência, não. Nos filhos da obediência atua o Espírito Santo, e em volta dos filhos da obediência estão os anjos do Senhor. Então, quando Jesus nasceu lá em Belém, que significa casa do pão, olha a coisa maravilhosa, né? Os pastores correram para lá, deixaram os seus ovelhas, deixaram tudo. Vamos ver como é que... Quando chegou lá, encontrou um anjo, né? Uma multidão da milícia celestial de Deus, né? Louvando e dizendo assim, né? Não é cantando não, mas dizendo assim: glórias a Deus nas maiores alturas, né? E paz na terra. Paz na terra não é os homens de boa vontade, não. Eles ficam adulterando a palavra de Deus. Mas glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. E paz na terra. Então é interessante, o desejo de Deus é isso, que você tenha paz. Eu não sei como é que está a sua vida, não é? Como é que andam os problemas, se atrás de você ou na sua frente, né? Tem pessoas que têm problemas e além de problemas, são problemáticas também, estão sempre arrumando um negocinho, não é? Mas graças a Deus que Jesus veio ao mundo, e Ele não veio assim por acaso não é? Ele veio porque Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão gerou a mulher. A mulher veio de um homem. Já o segundo Adão veio de uma mulher. Equilibrou, olha só. A mulher veio do homem e agora o homem, chamado Adão, Jesus Cristo, ele veio de uma mulher. E a mulher não se chamava Maria, não. Deu me entender? A mulher se chamava Miriam. Miriam. E a palavra Miriam significa rebelde. Sabe por causa do que chama rebelde, Maria? Miriam. Porque a primeira mulher que surgiu, né, foi uma mulher rebelde. Ela se rebelou contra Deus. Deus falou: não coma. E a mulher falou assim: não, mas ela é boa ela é agradável a vista e boa para comer, eu vou comer. E quando a mulher comeu do fruto, Deus perguntou assim para ela, né? Por que fizeste isto? Como se Deus estivesse falando para a mulher: você não tem ideia do que você fez. Você não tem ideia das consequências do que você fez. Por que fizeste isso? Realmente, não é? Que tragédia.
nós temos visto, né, por causa daquele pecado de Maria. Mas nasceu o Salvador do mundo. Não é Salvador no mundo, não. Nem Salvador da pátria, não. Salvador do mundo. O mundo inteiro pode ser salvo por Jesus, desde que o mundo queira. Mas o mundo inteiro jaz no maligno, não é assim? Então, um abraço para todos vocês. Eu quero mandar um abraço para uma pessoa muito especial, que no dia 14, olha só, é hoje, né? 14, isso. Não é hoje? É sexta-feira 12, com mais 2, 14. Hoje, nesse dia 14, a Raquel, a minha Raquel, né? Draxler, que mora lá no Rio de Janeiro, casada com o Cristiano, pai, mãe do Davi, ela está completando hoje mais. Parabéns mesmo. Parabéns pra você. Raquel, você sabe que o seu pai te ama, que sua mãe te ama, que seus irmãos amam você merece, não é? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Um feliz aniversário para você e muitos anos de vida também, não é? Junto do Senhor, não é? A Raquel é psicóloga e trabalha também no Detran, não é? É uma bênção como pai, eu dou esse testemunho da Raquel. Deus te abençoe, não é? E um abraço também para todos os demais aniversariantes também desta semana, não é assim, Celso? Você tem algum? Sim, eu vou mandar para um trio de aniversariantes, já que eles comemoram por trimestre, e teve lá um bolo salgado a essa altura da manhã, doutor Hernani. Isso é para abrir o apetite. Parabéns lá a Roberta, mas quem que fez aniversário lá, gente, você me lembra que, enfim, foram o pastor Timóteo, todos que recebam a bênção de Deus, né? Estarem vivendo a vinda a este mundo, a vida dada por Deus, é algo incomensurável, né, doutor? É verdade. Ô Celso, você já ouviu falar na universidade, na faculdade Redentor? Sim. Você sabia que o pastor Heitor é reitor daquela faculdade? É ligado à Igreja Batista? É, pastor Heitor. Isso. Ele já foi até pastor da segunda Igreja Batista, não é? E o pastor Heitor, nos dias 19 vai ser 14, 21, sábado 20, sexta-feira. Sexta-feira que vem, na primeira Igreja Batista, é interessante ali, primeira Igreja Batista da Peruna, ali no centro da cidade, o pastor Heitor estará ali falando de escatologia. O que é falando de escatologia? Escatologia vai falar das coisas que estão acontecendo, vão acontecer nos últimos dias. Então deve ser uma mensagem muito interessante. Você pode também. repetir a data aí, doutor? Então é dia 19, 20 e 21 agora, né? Na semana que vem, sexta-feira, olha só, na próxima sexta-feira, sábado 1000, às 19 horas e 30 minutos, na primeira Igreja Batista, falando sobre escatologia, isto é, das coisas que vão acontecer nos últimos dias. Deve ser super interessante essa palestra, né? Você não vai pagar nada, pelo contrário, né? Vai receber muitas bênçãos ali, ok? Olha, eu vou fazer o possível de estar pelo menos ali uns 2 dias, porque Olha escatologia é uma matéria que na teologia nos chama a atenção, até porque envolve aí os acontecimentos finais, até com o povo de Deus relacionado à igreja, né, doutor? Israel Com certeza, e tudo né? mais. Doutor, o senhor soube que no dia 13 de outubro, Ontem. foi comemorado o Dia do Amor? Olha só. Isso eu não sabia, não. Em vários países do mundo. Dia do amor, né? Eu vi rapazes e moças, né, sorrindo, muito felizes. E aí a gente procurou fazer meio que uma tração paralelo e perguntando às pessoas na nossa pesquisa, doutor, o que você tem achado do dia 12 de outubro, em que se comemora o dia da padroeira do Brasil, segundo o catolicismo romano? Você acha que mudou alguma coisa? Eu me lembro que antigamente as ruas eram, né, mais concorridas, tinham mais pessoas. Você atribui a que isso? Ou a falta de devoção, de fé dos fiéis, ou até mesmo o surgimento, né, doutor, de outras religiões? A gente foi às ruas perguntar a algumas pessoas e eu vi de um líder, até mesmo da Igreja Católica, da mocidade,
e que ele trouxe para a gente um comentário. Deixa eu ver se já posso ouvir aqui, abrindo nesta manhã no nosso canal aqui no WhatsApp sobre a pergunta da semana. 12 de outubro, o dia da padroeira do Brasil. Você acha que, principalmente nas pequenas cidades, mudou alguma coisa? A gente vai ouvir aqui algumas pessoas que deram as suas opiniões. Vamos lá. Rapaz, a internet ao vivo é um problema, né? Boa tarde, seu nome? Marcos Antônio. E com relação à pergunta, mudou a celebração do 12 de outubro por ocasião da comemoração do Dia da Padroeira do Brasil? Mudou. E, na sua opinião, o que levou a essa mudança? Seria, de repente, a falta de devoção do povo, de fé, ou o surgimento de outras religiões? A falta de devoção. E também as outras religiões e o aproveitamento do feriado, que ninguém está querendo nada com nada, né? Olha, muito obrigado. E o programa vai lá domingo de 11 meio-dia 15 na Rádio Itapera 96,9 FM. Uma boa viagem para Guarapari, né? Isso, exatamente. Escute o programa de Guarapari. Escuta. Está nosso amigo Marcos Fernandes, ali da SEAB, ele que é um dos líderes do movimento católico. Ele mesmo está dizendo que, de repente, por causa do feriado, as pessoas preferem prolongarem assim os seus dias de descanso, em vez de devotarem, como já era de costume, essa data tão assim comemorada no Brasil. Nós tivemos também a dona Maria Amélia, da Igreja Betesda. Ela disse assim: olha, eu não tenho observado isso não, porque eu sempre fui evangélica, então não posso dizer nada a esse respeito. Tivemos também a participação da dona Janete de Muriaé. Ela disse assim: é a falta de fé. Olha só, o povo está sem fé. E vamos ouvir mais alguns participantes. Então, com relação ao 12 de outubro, antigamente a gente via mais procissões, mais pessoas nas ruas, né? Celebrando com mais fé e devoção. A senhora acha que mudou? Mudou bastante. Na opinião da senhora, por que mudou? Será que o povo está assim, mais sem fé, sem devoção? Ou é o aumento das religiões, do protestantismo? O que a senhora acha? É a fé. A fé que não está tendo mais. Muito obrigado. O programa vai lá domingo de 11 a meio-dia 15 na Rádio Itapera 96,9 FM. A senhora escuta o programa. Um abraço para a senhora e sua família, tá bom? Obrigada. Eu quero ressaltar também que a dona Marilda e sua esposa estavam chegando de Petrópolis, e ela disse: olha, eu sou católica, mas quero dizer uma coisa, o acontecimento, ou seja, tudo isso estamos presenciando porque a fé está em baixa. E tivemos, doutor, para encerrar aqui, a participação da filha de um pastor nosso lá de Macaé. Deixa eu ver se eu acho aqui. E ela dizendo o seguinte, que também por ser evangélica desde menina, ela não tem assim percebido esse fenômeno que nós ouvimos agora um líder ali da Igreja Católica, um jovem, nos dizer que as pessoas às vezes preferem mais os feriados, inclusive esse dia que é destinado à padroeira do Brasil, para se divertirem. Então, doutor, o que o senhor acha desse dia 12 de outubro? Mudou alguma coisa? Como as pessoas falam, nossa senhora, hein? Ô Celso, eu tenho pena dos católicos, sabe? Eu sou católico. Eu sou católico. Só que eu sou católico, apostólico, evangélico. E normalmente os católicos são católicos, apostólicos e romanos. Então eu tenho pena dos católicos romanos. Por quê? Porque eles dizem, a igreja que diz, que a igreja está acima da Bíblia. Não é? Acredita na Bíblia, mas a igreja está acima da Bíblia. Então, o que a igreja falar é o que vale.
Mas aí você me pergunta sobre a padroeira do Brasil. Mas você sabe, ô Celso, você que já foi católico, você sabe o que é padroeira? O senhor já disse por reiteradas vezes aqui o que quer dizer padroeiro. O que é padroeira? Padroeira é alguém que, digamos assim, é uma autoridade que naquela região deve ser reverenciada ou derrotada, como queira, não é isso? Padroeiro ou padroeira. Pois é, padroeira é a santa que tem um padroado. Ou santo, né? Mas é Nossa Senhora. No caso Então é uma santa isso. que tem um padroado. E o que é um padroado? Padroado é o local onde a santa atua. A região, né? A região. No caso, qual é o local? É o Brasil, onde que ela atua. Agora, eu fico pensando assim, interessante, hoje é dia de Nossa Senhora de Nazaré. Mas Nossa Senhora de Nazaré é padroeira do Pará. Belém do Pará. Bem lembrado. Olha como é que interessante. E a Nossa Senhora Aparecida é padroeira do Brasil. Quem é maior, o Pará ou o Brasil? E agora? E agora? No entanto, Nossa Senhora Nazaré tem muito mais fama lá no Pará do que a Nossa Senhora Aparecida. Milhões de pessoas. Hoje aqui são mais de 2 milhões de pessoas em procissão de Nossa Senhora Nazaré. Olha só. E dizem eles que todas as duas foram tiradas da água. Tanto a de Nazaré como a de Aparecida, tirada da água, né? E eu achei curioso também, lá na Nossa Senhora de Nazaré, Celso, que eles falaram que a Nossa Senhora de Nazaré desceu do altar. Olha que fenômeno, Celso. Ela desceu do altar. A imagem desceu do altar. Quer dizer, a imagem maior, olha só, desceu do altar. Agora eu pergunto, como é que uma imagem para descer de algum lugar, Celso? Atribuindo isso a um milagre. Como se fosse um milagre. Quando, na verdade, alguém foi lá e tirou a imagem do altar, mas aí ele usou essa expressão, desceu do altar. Bom, mas eu queria falar o seguinte, é que padroeiro do Brasil, não é? Então o local onde ela atua é aqui no Brasil. Agora eu pergunto, eu não vejo nenhuma atuação de Nossa Senhora, Celso. Não vejo. Por que eu não vejo? Eu nunca vi um Brasil tão violento como eu estou vendo ultimamente. Eu nunca vi um Brasil tão corrupto como eu estou vendo ultimamente. Você está entendendo? Agora, e nunca vi um Brasil tão fingido como eu estou vendo ultimamente. Porque, por exemplo, PT fala de Nossa Senhora? PT fala de Nossa Senhora? Mas como é que o Haddad estava lá na igreja de Nossa Senhora? Que coisa. Você está entendendo? Como explicar isso? Márcio França, candidato a governador de São Paulo, ele fala de nós? Não fala, mas estava na igreja também, Celso. Está entendendo? E rezando, Ave Maria, Manuela Dávila. Sabe quem é Manuela Dávila? É vice. Candidata a vice-presidente com Haddad. Manuela Dávila é ativista gay. Agora eu pergunto, a igreja concorda com o ativismo gay? Quer dizer, nessa hora vale tudo, né? Não vale tudo, Celso. Então, eu não estou entendendo mais. Então, nós estamos, na verdade, que nos voltar para a palavra de Deus. Jesus, quando foi batizado no Rio Jordão, ele saiu da água, o Espírito Santo veio sobre ele, e Jesus foi para o deserto, Celso. Foi para o deserto. E 40 dias e 40 noites ficou no deserto. De repente, o diabo chegou perto de Jesus e falou assim, só para resumir, o diabo falou para Jesus, você está vendo isso aí, olha, de cima do monte, né? Tudo isso daí eu vou dar para você, se você prostrar aos meus pés e me adorar. O diabo falou para Jesus. E Jesus respondeu para Satanás assim, Satanás, vai-te, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Agora eu pergunto, como é que a igreja cultua Nossa Senhora, Celso?
Então, a igreja não tem nada com Jesus, porque não obedece a palavra de Deus. Jesus falou, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Deus prestarás culto. E como é que as pessoas cultuam Nossa Senhora? Agora, tudo tem preço, Celso. Com certeza. Tudo tem preço, porque a palavra de Deus fala que não terás outros deuses diante de mim. Outros deuses. Agora, o que é um Deus? Um Deus é um ser onisciente, onipresente e onipotente. Isso aqui é um Deus. Agora eu pergunto, Nossa Senhora é isso? É onipresente? Ela está em todos os lugares ao mesmo tempo? É onipotente? Ela pode todas as coisas? Na verdade? Ela é onisciente? Ela sabe todas as coisas? Então estão fazendo de uma imagem um Deus, Celso. E a palavra de Deus está falando, não terás outros deuses. Eu sou o Senhor teu Deus. Por isso que as pessoas não prosperam. Por isso que o país não prospera. Por isso que o país está atolado em corrupção, em violência. Né? Por falta de conhecimento, né? Como diz Oséias, né? Oséias capítulo 6. Capítulo 6 está escrito, né? O meu povo erra por falta de conhecimento. Né? Então conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra de Deus, né? Porque aquele que vem, ele virá. E ele não tardará, está escrito. A gente pode ouvir a filha do pastor? Pode ouvir. Era muito comemorado, as pessoas celebravam a devoção da fé e hoje mudou alguma coisa? Qual a sua opinião? Olha, eu sou evangélica, nasci e criada na igreja evangélica, mas sempre respeitei qualquer tipo de religião, porque eu acho que a gente tem que procurar pregar o evangelho de Cristo, que é, acima de tudo, respeitar o próximo. Mas, assim, o que eu vejo hoje é assim, eu nunca parei muito para estar observando esse tipo de comemoração. Mas, pelo que eu vejo hoje, as pessoas perderam um pouco assim, o afeto às outras, o amor ao próximo. Hoje, nesse período agora eleitoral, que a gente está tendo muita pressão de uma pessoa contra a outra. Ao invés da gente estar pregando o amor de Cristo, indo até as pessoas para salvar almas, a gente está falando em tirar almas. Olha, muito obrigado e um abraço aos nossos irmãos evangélicos de Muriaé. Um abraço, obrigada, fiquem com Deus. Nossa irmã, que é filha do pastor lá de Muriaé, também tem seu conhecimento, ela até dizendo que ela estranha muito hoje o cristianismo quando se fala de amor ao próximo e outras coisas mais. A gente viu nas próprias eleições aí, agressão, né, doutor? Depois a gente vai falar aqui. Um porque defendia determinado candidato, o outro foi até assassinado, né? Verdade. E numa data tão assim religiosa, causou assim um pouco de estranheza. Nós ouvimos então a participação dos nossos ouvintes. Se você quiser também saber de outras opiniões, você pode entrar no WhatsApp 22 991 04 9131. Tem lá outras declarações de irmãos, né, de amigos e pessoas que falaram acerca do 12 de outubro. O senhor falou no início aqui, doutor, rapidamente, quando criança, a gente andava a cidade praticamente toda e as ruas eram muito movimentadas. A Luiz pode dizer, né, Luiz? Faz o sinal com a cabeça, Luiz. As ruas, nas procissões, eram tomadas mesmo, né? E certamente houve uma mudança. A pergunta que fizemos e que as pessoas responderam. Isso eu creio também, doutor, que, só para terminar essa questão, tem a ver também com o povo descrente, a falta de devoção. Por exemplo, lá em Portugal, Fátima já não é tão procurada como anteriormente. Eu disse até que as pessoas que fazem as promessas, elas pagam outras para irem no lugar delas. Olha só, as quantas anda a fé, por exemplo, nessas entidades, vamos colocar assim. Em Portugal eu presenciei isso. E seria também isso, doutor? Celso, eu gosto de responder sempre com a palavra de Deus. Vamos lá. E você, amigo, que é católico, eu também sou católico, você abre a sua Bíblia em Isaías 45, versículo 20. E você também que é evangélico, né? Abre a Bíblia, Isaías 45, versículo 20. O que você via agora no dia 12, Celso? Você via os cardeais, você via os príncipes da igreja, os padres,
carregando nas mãos a imagem de Nossa Senhora, para mostrar às pessoas, e as pessoas chorando, as pessoas beijando, e as pessoas se ajoelhando, etc, etc, não é? E a de Nazaré é a mesma coisa, com como é que fala mesmo? A Bahia, Conceição. Motoqueiros, e a sim. Bahia. Né? Mas olha o que está escrito em Isaías, capítulo 45, versículo 20. Ele fala assim: congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Aí conclui: nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Olha que coisa interessante. Repete, doutor, Isaías 45, versículo 20. Nada sabem. Nada, olha só, nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura. Que coisa interessante. Mas ele não está falando que... Não entendem nada, porque Mas eles você disse fazem que súplica. devoção, não tem Pois é, nada. mas olha só, eles fazem súplica a um Deus. Tratam Nossa Senhora como se fosse Deus mesmo, que não pode salvar. Quer dizer, por exemplo, no ano passado, uma pessoa que foi curada de câncer foi lá para Aparecida e morreu porque estava chovendo e caiu uma água em cima dela. Foi fazer súplica a um Deus que não pode salvar. Quando foi ontem também a mesma coisa. 2 romeiros foram de bicicleta para lá e foram atropelados, morreram também. Então a palavra de Deus é muito clara, né? Não precisa mais claro que isso. Nada, e se você tiver a Bíblia Católica também pode pegar lá, ó, Isaías 45, 20. Nada sabem os que carregam o lenho. São ignorantes, olha as coisas. E a pessoa pensa que está abafando, que está agradando a Deus, que Deus, entendeu? Você está, pelo contrário, você está blasfemando contra Deus. Você está trocando Deus por coisas, por obra das mãos dos homens. Eu fico triste, Celso, porque, por exemplo, lá em Aparecida, lá tem fábrica de imagens. E quando os comerciantes de imagem mais faturam, é nesses dias, Celso. Porque todo mundo vai para comprar. É uma realidade. Mas doutor. achando que aquilo ali é que vai resolver o problema deles. E eles ficam entregues à própria sorte. Esse que é o lamento. E a gente quer deixar então essa pesquisa para você continuar entrando. Meditar também, né? Meditar, né? Seriamente. Agora, um fato, doutor, é verdade que já não é tão concorrida essa festa como antigamente. Isso também é outra coisa, né? Que não sei se você quer salientar alguma coisa. Né? Até porque houve conversões também, né? Eu digo que os católicos de ontem são muitos evangélicos de hoje, não é assim, doutor? Eu sou um exemplo disso. Ô Celso, realmente Maria, né? Que não é Maria, eu falo assim, eu nunca vi um nome tão aporcalhado como o nome de Maria, né? Eu nunca vi um nome assim. Não podia ser. Não, eu acho que tem razão de ser aporcalhado. Mas, por exemplo, você fala, você é uma Maria chuteira? Não é verdade? Você é uma Maria Padilha? Você é uma Maria vai com as outras? Você é uma Maria, como é que você fala? Gasolina? Olha só. Agora, se você pegar no hebraico, o nome não é Maria, é Miriam. Então Deus poupou o verdadeiro nome da mãe de Jesus. Agora tiraram o nome da mãe de Jesus. Não, quem é você? Aparecida. Não, quem é você? Nazaré. Quem é você? Cabeça. Mas peraí, quem é você? Você está entendendo? Agora, só que as pessoas, Celso, estão clamando, mas não tem resposta. E a palavra é muito clara. Então, de tanto clamar, eles ficam... Então as pessoas fazem propaganda, mas a propaganda não está dando certo. E no Salmo 33, é isso, doutor? Que diz que feliz a nação... Filha da nação cujo Deus é o Senhor, não é a senhora não. 33 mesmo, é isso, né? Mas, o Celso, há pouco tempo, eu tive um cliente no consultório, é muito interessante. Eu tive um cliente no consultório, ele frequentava a casa de oração de Retiro do Murié, Celso. Olha só, Retiro do Murié, casa de oração. Aí ele começou a namorar uma menina, e essa menina era católica. E foi pro carnaval com ela. Assistir o carnaval, brincar o carnaval.
E ele então foi afastado da igreja. Então ele foi para um outro lugar, que eu esqueço o nome agora, e lá ele comprou um comércio. Comprou um comércio. E comprou, como é que você fala, porteira fechada, né? Com tudo. E ele viu que tinha um menininho que era muito bom no comércio dele. Muito bom. E de repente ele percebeu que o molequinho era bom para os outros, não para ele. Estava roubando dele. Ele mandou o menino embora. Aí o Celso, no dia seguinte que ele mandou o menino, tinha um trabalho de macumba na frente do comércio dele. Olha só. Aí ele agora, como estava na igreja católica romana, sabe o que ele fez? Chamou o padre. E o padre foi lá, Celso, no comércio dele. Dizer que foi lá, Celso, benzeu o comércio dele, rezou no comércio dele e falou assim: olha, filho, agora se você quiser garantir o seu comércio, você arranja uma imagem para você de Nossa Senhora Desatadora de Nós. Assim mesmo, como eu estou falando com vocês. Coloca no seu comércio uma imagem de Nossa Senhora Desatadora de Nós. Olha só, senhor. Então, para cada dia há um santo específico. Isso é uma brincadeira, senhor. Nossa Senhora, olha só, Desatadora de Nós. Aí ele ouvindo aquilo. Ele ouviu, falou, e ele que era da casa de oração, senhor. Conhecedor da verdade. Aí ele falou assim... Gente... Não, ele pegou a Nossa Senhora. Arrumou a Nossa Senhora, foi lá no comércio de imagem da igreja e comprou uma imagem da Nossa Senhora Desatadora de Nós. E botou no comércio dele. E ele estava vendo um dia, passou lá, viu a imagem. Viu outro dia assim, aí ele olhou e falou assim: gente, como é que uma imagem dessa pode guardar meu comércio? Aí ele acabou tirando a imagem e guardando a imagem. Eu já vi que estão sendo roubadas, né? Mas isso que eu estou falando, senhor. Roubado nos templos. Como é que Não pode, que a né? gente congratule com a situação dessa, isso até diz respeito à fé religiosa das pessoas, as pessoas têm livre-arbítrio, mas até sendo roubadas, né, de igrejas, né, famosas, igrejas... Achando que vão proteger, né? Exatamente. Quer dizer, não protege nem mesmo o próprio santuário, né? Vamos colocar assim. Então eu quero encerrar essa participação aqui, respondendo a nossa irmã Lielza Barrigossi, lá de Laje. Ela mandou um vídeo para nós, depois você entra lá no nosso WhatsApp, que você vai constatar também, 22991-049131, sobre uma irmã que teve uma revelação acerca do governo do Brasil, para ficar atentos, porque boa coisa aí não vem boa coisa aí, que um príncipe negro sentaria no trono. Eu ouvi o vídeo, ela pediu que a produção do programa também escutasse, depois vai comentar. Mas tem príncipe concorrendo? Hein, Lielza, tem príncipe concorrendo? Irmã Lielza, ela ouviu de uma profetisa, vamos colocar assim. Mas tem príncipe concorrendo? Ela falou que viu um príncipe negro. O príncipe negro está, ou seja, o candidato transvestido, vamos colocar assim, transfigurado de príncipe negro. Ou seja, que os horizontes para o Brasil não são nada sombrios. É que dizer isso. A gente ouviu lá o vídeo, depois a gente vai tecer um comentário, tá, irmã Lielza? É isso aí, doutor. Está na hora? Ô Celso, mas eu queria louvar a Deus, porque nós ainda podemos falar o que nós estamos falando, Celso. Né? E em dias tão difíceis, tão diversos, tão maus. Agora, isso é sinal realmente de que a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela estará próxima, Celso. E eu fico pensando assim, a Bíblia fala que Jesus virá para aqueles que o esperam para a salvação, Celso. Será que quando eu estou confiando em Nossa Senhora, eu falo assim, é muito engraçado, Celso, não é? Eu pergunto assim a um católico, onde é que está Nossa Senhora para você? O católico responde, está nos céus. Tem que estar no céu. Né? Então eu falo com a pessoa assim, vamos rezar junto então, que é uma coisa? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A senhora está chamando por ela? Não. Você está só, vamos dizer assim, saudando, né? Salve Maria, Ave Maria, salve Maria. Você não está saudando. Então ela pode estar onde quiser, que não tem problema. Você está falando que ela está no céu, né? Salve Maria, Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Não é verdade? Pode estar onde quiser. Mas agora, você vai chamar por ela. Você quer ver uma coisa?
Você vai chamar por ela. E quando você chama por ela, sabe como é que você chama por ela? Você fala assim, Santa Maria. Ó, você está chamando por ela. Mãe de Deus. Ó, você está chamando por ela. Rogai por nós. Ó, Uma súplica. você está chamando por ela. Agora, se ela está lá em cima, só lá em cima, ela não vai escutar você. Agora, se ela estiver lá em cima e estiver perto de você, o que que ela é? Isso é um Deus. Né? É Deus. Então a igreja, será que a igreja não está percebendo isso, Celso? Que está fazendo de Nossa Senhora um Deus? Só Deus é onipresente? Só Deus é onisciente? E nisso a Bíblia fala que você está tirando a glória de Deus. Você está tirando a glória de Deus, você está transformando um ídolo num Deus, Celso. Você coloca no altar, por exemplo, a Nossa Senhora da Aparecida, quebraram a imagem de Nossa Senhora e tiveram que refazer toda ela e agora ela está lá protegida. Mas se ela tivesse algum poder, Celso, igual o ídolo dos filisteus, né? Dagon. Igual o Dagon, Cara que roubaram a arca de Israel, do Deus de Essa é Israel. história profunda, né? Não, olha que história tremenda, roubaram a arca e falaram assim, agora vamos botar no templo de Dagon, que era uma imagem de Deus também. Né? Vamos botar no templo de Dagon e vamos dizer assim, Dagon, muito obrigado, né, pelo que você fez, nós derrotamos de Deus, trouxemos a arca. E qual foi o final da história? Qual foi o final da história? Na primeira etapa, quer dizer, a imagem caiu de bruço diante da verdade. Aí eles levantaram e falaram assim, o que aconteceu? Botaram o Dagon em pé novamente. Né? Aí de repente no outro dia, rapaz, quando foram ver, a cabeça da imagem estava partida, Celso. Os pés estavam partidos, os braços estavam partidos, só sobrou o tronco de Dagon. E eles falaram assim, o nosso Deus não se deu com o Deus de Israel, não. Vamos devolver a arca. Então, veja bem, lá em Aparecida, a imagem foi quebrada, não sei como quem quebrou. Entende? Aí restauraram toda a imagem. Você vai lá agora, está toda lacrada, que ela não sai dali de jeito nenhum. Mas assim também até eu, poxa. O programa Pão de Encontro quer te despertar para uma realidade. Quer despertar bíblica. e quer mandar um alô também para Marcela. Marcela. Um abraço para o Danielson, na verdade. E um abraço para a minha querida irmã Sônia também. Nós somos membros ali da Casa de Oração do Aeroporto, na verdade. E são ouvintes também, assíduos de Ponto de Encontro. Nossa irmã Elielza lá do Bairro Surubi reclama também, ó, vocês não estão mandando um alô. Luiz Felipe, temos também nosso irmão João Batista, que mandou também, João Batista de Damiosa, tem mandado vídeos. E você quer saber a respeito de um fotógrafo profissional, festas e eventos, ensaios fotográfico adulto infantil? Quem é ele, doutor Hernani? É um Bentinho? O nosso Roberto Carlos. Depois você Roberto entra Carlos. em contato com o seu... É site, Roberto Carlos? Fala o sinal. É WhatsApp, né? Tem o WhatsApp também do nosso irmão Roberto Carlos e você vai sair de lá tocando maravilhosamente bem. Ó, bateria, contrabaixo, guitarra, violão. Aí. Você sabia que são 11 horas e 42 minutos? A hora andou. Tá na hora, né? Ah, doido. Vamos ouvir um pouco de variedade? Vamos. Variedades do Ponto de Encontro. Ô Celso, você sabia que a ONU, ela emitiu um relatório? A ONU. Hein? Organização das Nações Unidas. Está fazendo alguma coisa Ele agora? emitiu um relatório dizendo que o mundo tem 10 anos para evitar o aquecimento global. Xiii. Se ele não tomar posição, o mundo enfrentará catástrofes tremendas. Só tem 10 anos. O senhor considera essa declaração da ONU como o quê? Como a resposta à palavra de Deus, Celso. Estão abrindo os olhos. Porque Jesus ele falou o seguinte: os homens vão desmaiar de pavor Na expectativa. por causa da expectativa das coisas que vão acontecer. Não é nem das coisas Agora olha que coisa tremenda. vão Celso. ficar, tipo assim, sobressaltados e antes... Mas que vão acontecer. Exatamente. Porque adianta você tomar providência. Então eu estou chamando a atenção dos amigos. Ô Celso, lê para mim. Você está com a Bíblia aí, Celso? Minha Bíblia está aqui, doutor. Então pega aí Lucas 21, 25, Celso, e 26.
Olha só, Lucas 20. são efeitos catastróficos do aquecimento solar global. Lucas capítulo 25. 21, 25, versículo 25. 21, 25, doutor? É. Vamos lá então. Lucas, olha, presta atenção, amigo. Capítulo, Lucas 21, versículo 25 e 26. Diz assim: E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Mais, doutor? Não, tá bom, senhor. Olha que coisa tremenda. Zé. Não, mas tem aqui o 27, ó. Os poderes. E então verão vir o Filho do Homem. Não tem que completar, não, né? Então verão vir o Filho do Homem. Quer dizer, mas antes. Esse Jesus é maravilhoso. Mas antes de ele aparecer, Ele está avisando, né? não tem coisas ainda terríveis. Interessante, os homens vão desmaiar, mas por causa das ondas do mar, Celso. Você tem ouvido falar? Isso é onda do mar, ele está falando de quê, Celso? Aquecimento também? Não, o senhor está falando de tsunami, Celso. Ah, tsunami, mas tem a ver com Com o aquecimento global. aquecimento global. Mas por quê? Porque vamos dizer assim, o globo esquentando, os polos norte e sul vão derretendo. Ah, o degelo. Então, por exemplo, no inverno, onde houve o degelo, é mais frio ainda, Celso. E no calor é mais quente ainda. Então, agora, por exemplo, lá nos Estados Unidos, olha a tragédia desse tufão, né? Michael. Você sabe o que significa Michael? Miguel. Mas o que quer dizer Miguel? Miguel? Arcanjo Micael? de Deus, é isso mesmo. Quer dizer, quem é como Deus, Quem é Celso? como Deus é? Hein? É o arcanjo Miguel. Olha só, há mais de Quem é como 150 anos não acontece o que aconteceu, só que há 150 anos não havia nada nos Estados Unidos, Celso. E agora olha que doideira que tem lá. Plantaram, construíram, e vem a onda de 200, como é que fala? Ventos de 250, mais de 250 Você quilômetros está falando de talvez a maior potência do mundo. né? E não pode fazer nada. Nada. Agora, como diz, o Trump falou assim, agora eu vou visitar para ver o que aconteceu. Só visitar, né? Só visitar para ver o que aconteceu. Então a ONU pelo menos já tem alertado A ONU alguma está coisa. avisando. Agora, a Bíblia já avisou há mais tempo, né, senhor? Bem mais tempo, né? Demorou para avisar, hein? Que coisa, né? O doutor me chamou a atenção também aqui na semana passada. Olha que coisa interessante. Drogas somem de delegacia. Quase 1 tonelada de maconha desapareceu de unidade em São Paulo. Que coisa, né? A droga desapareceu da delegacia? Aí achei interessante, teve um jornalista que falou, sabe o quê? Isso foram os ratos que foram. Os ratos O Celso, moeram lá. Tá difícil. ô Celso, eu falo assim, existem dois tipos de homens, Celso. Um é o homem natural e o outro é o homem espiritual. Eu não posso querer que o homem natural, sabe, seja um homem correto, um homem perfeito. Não tem como. Isso é impossível de ser, Celso. Entende? Você vê esse vice-presidente aí foi da Uganda, Celso? Você lembra? Você viu aquele camarada? Ah, sim. Que chegou aqui no Brasil de avião próprio, entendeu? Comprou um apartamento, sabe, de 70 milhões. Aquilo parece até um triplex, né? Parece um triplex, não é? Aquilo. 70 milhões com relógio não sei quantos milhões, Celso. E com não sei quantos milhões. Ele chega no seu país assim como se fosse... Nem. Agora estão vendo aqui o que está acontecendo com ele. Mas o pai dele já é Infelizmente. é um ditador há anos, né? Ô Celso, você sabe que nós tivemos a eleição do domingo passado, né? Também. Tivemos... e foi uma eleição cheia de surpresa, né? Coloca surpresa nisso. Eu fiquei bobo, Celso. Eu falei, gente, o Lindbergh, eu achei que ele ia ganhar disparado. E o Celso. Romário que tomou um olé nas urnas, né? Hein? Romário, eu achei interessante. O Tomou Romário. um olé. Hein, rapaz? Que coisa. Ele que gosta de driblar os outros, né? Foi driblado. Nessa ele foi driblar, né? Todo mundo achando que ele ia ganhar, né? E a Dilma, que todo mundo achou também que ela foi... Quer dizer, as pesquisas que falavam, né? E o povo quietinho, né, Celso? Mas tem mais surpresa, né? E vai ter mais surpresa.
Então sobraram dois, na verdade. E eu falo brincando assim, sabe? Uns acham que é bom sonhar. Né? Isso. Uns acham que é bom sonhar. E outros falam aqui, cavalo, Haddad, Não se olha a idade. não se olha a idade. Mas tem uma boa aqui, doutora. Agora, Filhos de políticos presos são castigados nas urnas. Será que é a resposta também? é outra resposta também, sabe? E... Filho de político preso. Interessante, não apareceu nenhum. Por que o Lula não indicou nenhum filho dele? Ele devia indicar, né, senhor? Mas será por quê? É engraçado. Agora que me ocorreu isso, o programa ao vivo é isso, né? Ele não indicou nenhum filho dele para ser candidato a nada, devia ter indicado, né, Celso? Agora fala também, doutor, de antigos medalhões, né? A família Sarney ficou para trás. Né? Tudo, meu Deus. O que o senhor achou? O povo deu uma resposta mais ou menos coerente com a insatisfação? O povo, Celso, o povo nada sabe, infelizmente nada sabe. Porque realmente, se o povo soubesse mesmo, Celso, o PT não era para ganhar mais nada nesse país. Ainda fez 50 deputados, Celso. Ainda fez 50 deputados. Então também é a mesma coisa, eu falo, né? Tem muita gente falando assim, como é que soltaram um bandido e foram crucificar Jesus? Não é verdade? Nada sabe, nada sabe. Nada sabe, rapaz. Ele fala, o sacerdote fala assim, o povo nada entende, rapaz. Né? Porque o Barrabás era ladrão, olha só, era salteador, tinha feito um motim na cidade. E o Pilatos falou assim, agora eu vou soltar Jesus. Porque ninguém vai deixar Jesus preso com um bandido desse, né? E ele perguntou, né? Quem é que vocês querem que eu solte? Cristo ou Barrabás? Ele falou, queremos que solte Barrabás. Olha só. Mas Barrabás é salteador, é ladrão. Solta Barrabás. Barrabás, não queremos saber. Aí ele falou assim, mas Jesus, o que eu faço dele? Crucifica. Olha que doideira. Existe um adágio popular que o povo costuma ter o governo Que merece. né? Outra coisa que me chamou a atenção também, o senhor viu no Rio de Janeiro a revolta dos insetos? Essa eu não vi não, senhor. Foi um troço feio de cara ali no Rio de Janeiro. Ali. Insetos. É. Como é que é essa revolta, senhor? Mosquitos gigantes, né, apareceram 3 vezes maiores que Olha esses só. mosquitos. As pestes parece que estão até de volta, doutor. Ô Celso, quando aconteceu a Zika, não houve a Zika? Isso E a Zika provocou muita microcefalia, não provocou? também. Aí eu me lembrei do que Jesus falou, Celso. Ele disse assim, ai daquelas que estiverem grávidas naqueles dias, e daquelas que amamentarem, porque serão dias de ira. Então, quando você vê falar em mosquitos grandes, eu estou vendo que os dias hoje são dias de ira. Ira. E eu fico pensando assim, você já viu Deus irado, Celso? O mundo não conhece Não ainda. tem noção, né? Ainda não viu Deus irado. Agora, e Satanás irado, você já viu, amigo? Não é boa coisa também, não. Também não é igual coisa não, né? Agora, terrível coisa, Celso, é você cair nas mãos do Deus vivo, né? Aqui, doutor, achei interessante também que enxame de mosquitos gigantes também, 3 vezes maiores que os comuns, foi também aqui nos Estados Unidos, olha só. E as picadas dizem que são como facadas, sabe, essas pessoas mordidas lá nos Estados Unidos. No Rio, no Brasil, abelhas matando pessoas, assim, é uma coisa... É dia de ira mesmo, Celso. Você tem mais alguma coisa aí, doutor? Ô Celso, eu quero dizer o seguinte, que no dia 11/10 agora, essa semana, foi dia mundial de combate à obesidade, Celso. Dia Dia 11. 11. Dia 11 foi dia 12 Véspera, foi dia da criança. Dia da Ninguém criança. fala mais dia da criança. Não Só tem fala em dar presente, comprar presente, mas dia da criança mesmo não fala. E é interessante que a Bíblia fala que a criança entregue a si mesma, entendeu? Vai ser a vergonha, vai ser a vergonha de seu pai e a tristeza de sua mãe. E eu nunca vi tanta criança hoje entregue a si mesma, né? E mais tarde vai ser a Sem o vergonha. controle dos pais. Não tem mais nada. controle, a criança está fazendo o que quer, entendeu? E acha que tem direito a tudo. Não há mais uma... E a Bíblia fala, né? Ensina a criança, né? No caminho. No caminho em que deve andar. E quando ainda for grande, não se desviará do caminho. Mas ninguém está ensinando mais crianças. Agora tem até, fala o kit do Haddad, né? Eles queriam implantar nas escolas o kit do Haddad. Olha só. Bom, mas uma outra coisa que eu queria falar, Celso,
que no Brasil a obesidade está atingindo a 54%, Celso. 54% dos brasileiros estão acima do peso. É muita coisa. Então, a obesidade acima, olha, a obesidade está causando tantos transtornos, na verdade, metabólicos, não é? Artropatias, por exemplo. Quantas pessoas sofrendo de articulação por causa de E não obesidade? quer que tenha artrose no joelho, Exatamente. não, né? Eu pergunto ao Celso, como é que um joelho pode aguentar 500, 200 quilos, Celso? Pode aguentar 100, 150 quilos? Não aguenta, Celso. Como é que um coração pode aguentar? Não é? Como é que um pâncreas, que produz insulina para combater açúcar, olha, daqui a um bocadinho não tem mais insulina, gastou tudo com peso. Meu Deus. Então as pessoas... É para se pensar, né? É para pensar. Então eu estou chamando a atenção, Celso, porque Jesus falou que a vinda dele seria como nos dias de Noé, não é? E nos dias de Noé, o que a pessoa fazia? Comiam. Comiam. Se as pessoas comiam, como é que elas eram? Magrinhas? Celso? Não devia ser, não devia estar. Então nós estamos... Isso aí, Os Celso... fast foods da época. Ô, Celso, isso aí é prova, Celso, de que nós estamos nos dias de Noé. E nos dias de Sodoma também. Agora, para aproveitar e falar em dia de Sodoma, Celso, é muito curioso, porque no dia de Sodoma, por exemplo, né, não havia mais casamento, Celso. O casamento era uma instituição praticamente falida. Não, você podia fazer o que você quisesse. Se você quisesse viver com homem, você vivia. Se quisesse viver com mulher, você vivia. Era livre, não tinha esse negócio no dia de Sodoma. Agora é interessante o seguinte, eu nunca vi na história, olha só, do Brasil, não, que eu me lembro, nunca vi, né? Pelo menos não foi falado, né? Uma ativista gay candidata a vice-presidente da República. A Manuela Dávila é ativista gay. Nossa, uma moça muito bonita. Bonita, cara. mas é ativista gay. Agora eu pergunto, se por acaso o Haddad ganhar e ele se afastar, quem vai comandar o Brasil? Vai ser Sodoma, Celso. O Brasil vai virar uma Sodoma, não tem jeito. É só que as pessoas não estão percebendo isso. Parece que Satanás vedou os olhos das pessoas. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Satanás, na verdade, cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Isso é muito importante também. Uma outra coisa, Celso, que eu posso falar, é que o Papa Francisco, isso foi muito interessante, olha só. O Papa Francisco recebeu o convite para visitar a Coreia do Norte. Coreia do Norte? Mas você sabe quando ele recebeu o convite? Quando? Depois que reatou relações diplomáticas com a China. Então Quer dizer que agora o Vaticano... Está tudo interligando. Olha só que coisa interessante, Celso. Olha o que está falando. Tabuleiro de xadrez. A vinda de Cristo está muito perto mesmo. Então ele reatou relações diplomáticas com a China. E você sabe qual é o símbolo da China, Celso? É o dragão. É o dragão. E quem é o dragão, Celso? É a velha serpente. Então vê lá, capítulo 12 de Apocalipse, versículo 12, o que fala? Olha só, amigo, você fica atento. Presta atenção, né? Pode falar que ponto em ponto não está chegando realmente no seu ápice, né, doutor? Ápice mesmo. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. O que está escrito? diz assim a palavra de Deus. Deixa eu ver aqui rapidinho aqui. Diz assim: pelo que alegrai-vos, ó céus. Apocalipse 12, 12, né? Esse é um, né? Não, vê o 9 primeiro, Celso. Apocalipse 9. Não, 12, 9. 9, vamos 9. Depois é o 12. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Olha que coisa incrível, Celso. Agora o 12, vê o 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Quero dizer, com mais do que palavras, te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro